Prezados irmãos e ouvintes, saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, a gente vamos ler aqui no livro de 1 Samuel. Vamos começar aqui no versículo 24 do capítulo 17 de 1 Samuel. Amados irmãos, o sentido desta mensagem é ver o nosso Deus maior do que os nossos gigantes, os nossos problemas, nossas aflições, perseguições, depressão, desemprego, tudo isto temos que ver menor do que o nosso Deus. O nosso Deus nós temos que ver ele maior. A gente vamos ver aqui que o exército de Israel, homens experimentados na guerra, fortes, preparados para a guerra, inclusive Jonatas, filho de Saul, e Saul, considerado leões na espada, temeram, ficaram com medo e correu do gigante. E não só Saul, rei de Israel, como também Jonatas, filho dele, e todo o exército de Israel temeram e fugiram do gigante. Porque viram o gigante maior do que Deus. Quando chega Davi no arraial, que foi levar comida para o exército de Israel, que Jessé, pai de Davi, falou, vai lá e envia esses alimentos para eles. Davi chega ali e vê o gigante afrontando Deus e o exército de Israel. E Davi vê diferente o gigante. Davi, ele vê o gigante pequeno e Deus grande. O exército de Israel, preparado para a guerra, via o gigante muito grande e Deus pequeno. E esta foi a causa de Davi vencer, porque se você olhar o teu problema maior do que Deus, você vai perder a guerra. Mas se você olhar o teu Deus maior do que os seus problemas, você vai vencer a guerra. E no versículo 24 vai dizer: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, porque o temiam grandemente. Quando eles olham o tamanho do gigante, eles ficam com medo e temem e fogem do gigante. Mas eram homens preparados para a guerra, mas não tinha visão espiritual. Então eles fogem. Vamos ver no versículo 34 que diz, Davi agora. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, versículo 35, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Versículo 36, assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então Davi se apresenta no arraial, menino ainda. Talvez disse Davi, olha, eu não sou um homem adulto, eu sou um jovem ainda, mas eu conheço o meu Deus, Saul. Quando eu apacentava a ovelha do meu pai, e vinha lá um urso, e eu tomava a ovelha da boca do urso,
E quando ele lançava sobre mim, se ele fosse embora, tudo bem. Mas quando ele lançava sobre mim, eu pegava e matava ele. Assim também o leão. Quando o leão vinha, eu tomava a ovelha da boca do leão. Se ele fosse embora, eu deixava ele vivo. Mas se ele viesse sobre mim, eu lançava a mão na barba dele e matava. Assim também eu vou fazer com esse gigante. Então Davi, ele diz assim, certo? Davi pensou, olha, se eu matei um gigante, se eu matei um urso, um gigante, Deus me deu a vitória no urso, sobre o gigante, sobre o leão, então esse gigante é muito mais fácil, porque quanto mais maior, é mais fácil para você acertar o adversário. Se o adversário é pequeno, é rápido, é mais difícil se acertar. Mas se ele é maior, se ele é grande, é mais fácil para você acertar. Então Davi já via a vitória. Davi sabia que Deus também ia entregar o gigante na mão dele, como entregou o urso e o leão. Então aqui no versículo 37, Saul fala para Davi, né? Disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então como Saul estava com medo de todo o exército, falou, então vai, o Senhor será contigo. E Davi vai, vendo o tamanho do Deus dele, não o tamanho do gigante. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Para você vencer, você tem que ver o tamanho do teu Deus, não o tamanho do gigante, dos problemas que está na tua frente. Se você vê os seus problemas maior do que Deus, você vai perder a guerra. Você vai ficar com medo. Mas se você vê teu Deus, que já te deu tantas vitórias, e você vai vencer mais essa, você vai ser vitorioso que nem Davi. Olha o que Davi faz aqui. Veja no versículo 48. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi, versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje e o tomou dali uma pedra com uma funda. Atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma pedra, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. E o lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então quando Davi vê que o gigante vem vindo, e ele já apressa ao combate, ele não foge, ele apressa ao combate. E com uma pedra só e com a funda, ele atira a pedra. E a pedra é tão certeira que ela vai no meio da testa do gigante e ela não bate na testa e cai, ela bate e crava na testa. Parece que eu estou vendo, meus irmãos, Deus dizer assim para Davi, você só joga a pedra e deixa o resto comigo. E quando Davi joga a pedra, que a pedra sai da funda, parece que eu estou vendo Deus dando um tapa na pedra. E a pedra indo certeiro na testa do gigante, cravando na testa. Observa que a pedra, ela bate e não cai, ela bate e crava na testa. E o gigante cai na mesma hora no chão. E Davi, sem uma espada, Davi apressa, cata a espada do gigante, corta o pescoço do gigante e levanta a cabeça, mostrando que o Deus dele era grande e o gigante era pequeno. O segredo, amados irmãos, é você lançar pedra, deixa o resto com Deus. Como é lançar pedra, irmão Paulo? É confiar no teu Deus, orar e entregar na mão de Deus. Essa é você jogar a pedra. O resto é Deus que vai dar o tapa e derrubar o gigante. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Você tem que ver maior teu Deus, não maior o teu problema. Esta é a mensagem de hoje para nós vencermos. É ver o tamanho do nosso Deus. Quantas batalhas o Senhor já não venceu por nós?
Será que nós vamos perder agora? Não, vamos ser vitoriosos. Mas temos que ver Deus grande. O exército de Israel era homem assim, preparadíssimo para a guerra, fortíssimo. Inclusive estava lá os 3 irmãos de Davi, que desfazia de Davi. Estava na guerra e ficou com medo. Estava lá Eliabe, Abinadab e Sama. Só que os 3 ficaram com medo, mas Davi não. Então, amados irmãos, não teme o teu gigante. Vai para cima, lança a pedra, deixa o resto com Deus, que a vitória é tua. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.